Bom, pessoal, a segunda questão diz o seguinte: 50 ml de vinho branco são titulados com 21,48 ml de NaOH 0,0378 mol por litro. Expresse a acidez do vinho em termos de gramas de ácido tartárico por ml. Tá bom? Em termos de grama de ácido tartárico por ml. Bom, nessa questão, minha gente, a gente tem que primeiro descobrir qual é a massa do ácido tartárico, certo? Em 50 ml de vinho branco. Primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, descobrir qual é a massa de ácido tartárico em 50 ml de vinho branco. Só que como a questão está pedindo a massa de ácido tartárico em gramas por 100 ml, uma vez que eu descubro a massa de ácido tartárico em 50 ml, eu só faço uma regra de 3 para saber em 100 ml. Então, como que eu resolvo isso? Dessa forma. Vamos passar para cá agora. Bom, a reação que eu vou ter da titulação, tá? Eu vou estar titulando o meu vinho, que contém 50 ml do vinho, tá? Eu vou estar titulando 50 ml do vinho que contém ácido tartárico, esse daqui é o ácido tartárico, esse é o ácido tartárico, com NaOH, aqui um NaOH. Então a reação que eu vou ter é essa daqui, ó. Ácido tartárico mais 2 NaOH. Observe, minha gente, que a gente tem que balancear a reação. Por que que um mol de ácido tartárico reage com 2 mols de NaOH? Porque 1 mol de ácido tartárico tem 2 hidrogênios ionizáveis, ó. Esses hidrogênios aqui, ó, que estão ligados, certo? Aqui do OH, esses hidrogênios da hidroxila são os hidrogênios ionizáveis. Como eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis, em 1 mol, em uma molécula de ácido tartárico, tem 2 hidrogênios ionizáveis, eu preciso, certo, de 2 hidroxilas, aqui, ó, esse hidrogênio com esse hidrogênio, 2 hidrogênios ionizáveis. Então eu preciso de 2 hidroxilas, uma para reagir com esse hidrogênio e outra para reagir com esse hidrogênio. Por isso que eu tenho que colocar 2 NaOH, porque quando eu coloco 2 NaOH, quer dizer que eu vou ter 2 hidroxilas. Aí uma hidroxila vai reagir com esse hidrogênio, formando um mol de água, e outra hidroxila reage com esse outro hidrogênio, formando outro mol de água. Por isso que no final eu vou ter 2 mols de água. Tá bom? 2 mols de água. Por quê? Porque em 1 mol de ácido tartárico eu tenho 2 mols de hidrogênio ionizáveis, tá bom? E eu estou reagindo, e eu tenho o quê? 2 mols de hidroxila, e cada hidroxila, eu tenho 2 mols de hidróxido de sódio, e cada mol de hidróxido de sódio tem 1 mol de hidroxila, certo? Aí 1 mol de hidroxila de um mol de hidroxila de 1 mol de hidróxido de sódio reage com esse hidrogênio ionizável do ácido tartárico, e o outro mol de hidroxila do outro hidróxido de sódio vai reagir com esse hidrogênio do ácido tartárico, formando 2 mols de água. Tá bom? 2 mols de água e formando também 1 mol desse sal aqui. 1 mol desse sal, que eu não me recordo o nome agora. Tá bom? Não me recordo o nome agora, mas formando 1 mol desse sal. Observe que eu tenho também, ó, 2 mols de Na, tá bom? Aí 1 mol de Na vai substituir esse hidrogênio e o outro vai substituir esse outro hidrogênio, tá bom? Formando 1 mol desse sal. Pronto, então é importante a gente saber fazer, tá bom? Esse balanceamento. Só, minha gente, que observe, né, que no ponto de equivalência, então, o que é que eu vou ter? Observe que 1 mol de ácido tartárico reage com 2 mols
de NaOH. Isso quer dizer, então, que no ponto de equivalência, o número de mols do ácido vai ser igual ao número de mols da base sobre 2. Porque a gente tem que respeitar quem? A gente tem que respeitar a estequiometria. Lembra que no ponto de equivalência, as quantidades de ácido e de base vão ser iguais, respeitando a estequiometria. Isso quer dizer que as quantidades de ácido e base são estequiometricamente iguais. E para eu respeitar a estequiometria, nesse caso, o número de mols do ácido vai ser igual ao número de mols da base sobre 2. Sobre 2, porque 1 mol de ácido reage com 2 mols de base. Por isso que eu tenho que dividir por 2. Tá bom? Só que o número de mols, a gente sabe, eu vou botar bem aqui, ó, que tem um espaçozinho. A gente sabe que o número de mols, ele é quem? O número de mols, ele é a massa sobre a massa molar, correto? Lembre que o número de mols é a massa sobre a massa molar. Então, o número de mols do ácido vai ser a massa do ácido sobre a massa molar do ácido, certo? Só que o número de mols também é molaridade vezes volume, tá? Isso aqui é vezes, tá? Também é molaridade vezes volume. Então, eu só substitui aqui no caso da base, vai ser a molaridade da base vezes o volume da base, sobre 2. Então, por que no caso do ácido eu usei o número de mol sendo massa do ácido sobre massa molar do ácido, e no caso da base eu usei molaridade da base vezes volume da base? Por causa do seguinte: o que é que eu quero? Eu quero a massa do ácido em 50 ml de vinho. Se eu quero a massa do ácido, então eu tenho que usar essa expressão aqui, que é a que contém massa. Então, aqui é a que contém massa na fórmula. Por isso que eu uso essa expressão, né, no caso do ácido. Então, o número de mols do ácido é a massa do ácido vezes a massa, do ácido vezes a massa molar do ácido. Tá bom? Eu uso essa expressão porque o que eu quero é a massa. Contudo, nesse outro lado aqui, eu uso o número de mols da base, eu uso a molaridade vezes o volume, porque são os dados que a questão me dá. A questão me dá a concentração da base, e a questão também me dá o volume da base. Portanto, eu uso essa outra expressão para o número de mols, tá bom? No caso da base, certo? Então, vamos substituir os valores. Primeiro, vamos calcular a massa molar do ácido. Aí eu fiz bem aqui, ó, no cantinho aqui, ó. Bem aqui no cantinho. A massa molar do ácido tartárico vai ser quem? Eu tenho 6 hidrogênios, ó. Aqui eu tenho 2 hidrogênios e aqui mais 4 hidrogênios. Então, 6 hidrogênios, 6 vezes 1, que é a massa molar do hidrogênio, né? 6 vezes 1, 6. Tá? Aí eu tenho 4 carbonos, né? Só que um átomo de carbono, sua massa molar é 12. Portanto, vai ser 4 vezes 12. Então, 4 vezes 12 carbonos. E eu tenho 6 oxigênio. Só que um átomo de oxigênio, né, a massa é 12 mols. Né, 12 gramas por mol, aliás. Aliás, 16. Tá? Do oxigênio é 16. Tá? Então, vamos de novo. Eu tenho 6 hidrogênios, só que a massa molar do hidrogênio é 1 grama por mol, por isso que fica 6 vezes 1 é 6. Eu tenho 4 carbonos, só que a massa do carbono é 12 gramas por mol, por isso que fica 4 vezes 12. E eu tenho 6 oxigênio, mas a massa do oxigênio é 16 gramas por mol, então fica 6 vezes 16, tá aqui. Então, resolvendo tudo isso daqui, dá 150 gramas por mol, é a massa molar do ácido tartárico. Então, 150 gramas por mol eu substituo bem aqui. Eu substituo aqui. Então, fica a massa do ácido sobre 150 gramas por mol, a massa molar dele. Aí a questão me diz lá que a concentração da base é 0,0378 mol por litro e que o volume de base necessário para se atingir o ponto de equivalência, que eu gastei na titulação, foi de 0,02148 litros.
né, que foi de 21,48 ml. Tá? Então, resolvendo, eu vou ver que a massa de ácido tartárico vai ser quem? 0,0609 gramas. 0,0609 gramas. Só que essa é a massa de ácido tartárico em 50 ml de vinho. Por quê? Porque foi 50 ml de vinho que foi titulado. Então, essa é a massa de ácido tartárico em 50 ml de vinho. Como eu quero a massa em 100, então eu faço uma regra de 3 simples, né? Que a massa em 50, né, 0,0609 gramas é a massa de ácido tartárico em 50 ml de vinho. Então, em 100 ml de vinho corresponde a X. Resolvendo essa regra de 3, a gente encontra que a massa de ácido tartárico em 100 ml de vinho é 0,1218 gramas. 0,1218 gramas. Beleza? Então é isso. Resolução da segunda questão. Tá? No próximo vídeo, a gente vai falar da resolução da terceira questão.